Olá, eu sou Lúcia Helena, colunista do Viva Bem, do UOL, e aqui estamos. Sim, a gente chegou aqui. Atravessamos talvez os meses mais desafiadores das nossas vidas, alguns com maior distanciamento social. E quando a gente achava que a vida ia começar a voltar ao normal, aos pouquinhos, aí São Paulo, por exemplo, no finalzinho do ano, volta à fase amarela. O Rio de Janeiro vê uma explosão de doentes, os estados do sul também experimentam aquela angústia que a gente achava que já tinha ido embora. Pois é, nós percebemos que o alívio só vai existir quando a gente tiver um maior controle. Isso é, saber quem está infectado para conseguir isolar essa pessoa. Enquanto a gente não tiver esse conhecimento, pelo visto, vai ser sempre assim. A gente corre o risco de ver os números da pandemia subirem outra vez e, como na Europa, ter que voltar para casa. Poxa, e a vida tem que seguir, não é, gente? Tem que seguir de alguma maneira, mas como? Será que eu estou segura? Será que você está seguro? Será que a gente está cercado de pessoas que também estão livres da Covid-19? Eu posso trabalhar sossegada, posso mandar filho para a escola, posso planejar uma viagem, posso me reunir com a família? Enquanto a tão esperada vacina não vem, e digo mais, enquanto a tão esperada vacina não for aplicada em todo o mundo, o que pode responder essas perguntas são os testes. Aliás, muito cá entre nós, testes confiáveis são necessários até para a gente saber se a vacina funciona ou não. Mas o problema é que esse universo dos testes é uma sopinha de letras para quem é leigo, como eu e como você que está me assistindo. É IgG, é IgM, é RT-PCR, é molecular, e agora tem um novo, hein? Que traz um conceito, o de antígeno. Olha, fique sabendo que eu aprendi que não tem um teste pior ou melhor sempre. Tem um teste que é mais adequado, por exemplo, para saber quem está com a doença e passando para outras pessoas, quem já teve a Covid. Não é só isso, tem um teste que é mais adequado para uma situação, um teste que é mais adequado para outra. E isso tem uma série de motivos que a gente vai entender agora mesmo. O bate-papo que começa neste instante está sendo realizado aqui pelo UOL e conta com o apoio da Abbott, uma empresa global de cuidados com a saúde e que também é líder mundial em testes para doenças infecciosas. A nossa conversa não será para tratar deste ou daquele teste especificamente. A ideia aqui é que a gente amplie o olhar para entender qual é a solução para cada estágio da doença e para tirar absolutamente todas as nossas dúvidas, ou pelo menos as principais. E para isso nós temos aqui 3 convidados que são grandes especialistas e que têm visões complementares sobre esse tema, para a gente entender como conseguir fazer o diagnóstico correto na hora correta. Então, eu queria apresentar um por um. Ele é médico e virologista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador associado da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e no meio dessa loucura da pandemia, é consultor da Organização Mundial de Saúde. Olá, professor Amilcar Tanuri, que bom que o senhor está aqui com a gente. Vou tratá-lo de você, pode ser? Sim, bom dia a todos e obrigado pelo convite para poder discutir esse tema tão importante.
Obrigada. E aqui também está o infectologista e pediatra Marco Aurélio Safadi, que atualmente é o diretor do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo. Ele é também o coordenador do Serviço de Infectologia Pediátrica do Hospital Infantil Sabará, na capital paulista, que é uma referência em saúde infantil no Brasil. E eu poderia ficar falando horas do professor Safadi, que tem um currículo imenso, mas eu vou acrescentar que ele é o presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Olha, é um currículo gigante para eu falar tudo, mas obrigada por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço, Lúcia, é um prazer sempre estar com você. Um bom dia ao Amilcar, ao José e a todos que nos acompanham aqui. Eu estou com tanta dúvida que eu acho que esse prazer vai embora daqui a pouco, porque eu tenho muita pergunta. Eu vou metralhar vocês de perguntas. E aqui também está o cardiologista José Rocha Faria Neto, que é professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tem doutorado no Cedars-Sinai Research Center e participa do programa de Emerging Leaders da World Health Federation. Talvez você já tenha visto o professor Rocha Faria por aí, porque ele está sempre na mídia explicando aqueles gráficos que sobem, descem da pandemia. Eu confesso que eu me perco com eles e que muitas vezes, quando eu escuto o professor Rocha Faria falar, eu consigo entender. E também ele é um grande defensor da testagem, que é justamente o nosso assunto aqui. Lúcia, é um prazer enorme estar com vocês, agradeço a oportunidade. Eu acho que levar a informação é um dos caminhos para a gente sair mais rápido de todo esse cenário que já se arrasta há meses e nós esperamos ter um fim próximo. Ai, tomara! Para a gente começar a entender, eu queria dirigir uma pergunta ao professor Safadi, mas eu queria dizer o seguinte, é um bate-papo, vocês podem complementar aí as respostas o tempo todo. E eu queria, se vocês toparem, primeiro fazer um grande voo panorâmico para nós entendermos os tipos de teste, porque para vocês isso é arroz com feijão. Para nós, não é. Então, eu vou começar com o professor perguntando o seguinte, o que é o teste sorológico? É a mesma coisa que o teste de anticorpos, por exemplo? Essas letrinhas benditas que a gente fica confundindo, se é IgM, se é IgE, IgG, aliás, olha aí, já confundi, faço uma confusão danada. Enfim, quando que ele deve ser feito? Bom, acho que esse talvez seja um dos pontos mais importantes para a nossa conversa aqui hoje, e evidentemente a gente vai querer escutar também todos nesse sentido, mas eu vou expressar aqui uma opinião que me preocupa muito, Lúcia, que é o uso inadequado e equivocado de alguns testes em situações onde eles não deveriam ser a forma, utilizada, ou a ferramenta utilizada para o diagnóstico. E talvez as sorologias expressem isso, que a gente colocou. Então, o que é a sorologia? A sorologia, os métodos sorológicos, são métodos que detectam a presença de anticorpos. Então, quando você tem uma infecção, seja por um vírus ou por qualquer um desses agentes infecciosos, o seu organismo responde produzindo anticorpos. E o que a sorologia faz é detectar anticorpos. Então, a primeira coisa que tem que ter clareza é que essa detecção de anticorpos, o aparecimento desses anticorpos, não coincide com a infecção, mas ocorrem muitas vezes semanas após o indivíduo ter sido infectado. E eu frequentemente tenho visto pessoas que, ao suspeitarem ter contraído a Covid-19, ou seja, estarem infectadas com esse novo coronavírus, no auge dos seus sintomas, ou seja, na fase aguda da doença, procurarem pelos testes sorológicos para o seu diagnóstico. E isso leva a claros equívocos de interpretação. Então, a primeira mensagem inicial que eu queria deixar aqui é que testes sorológicos não se prestam para o diagnóstico da infecção por esse novo coronavírus, pela Covid-19. Claro que eles têm o seu valor, eles são importantes para inquéritos sorológicos, para fins epidemiológicos. Por exemplo, para nós pediatras, a gente tem uma síndrome que tem sido descrita aí, eu vi várias crianças assim,
que é de manifestação tardia, ela ocorre semanas após a criança ter sido infectada, uma síndrome bastante rara, mas que aí sim os métodos sorológicos podem ser utilizados, porque é importante para nós visualizar ou não a presença de anticorpos. Então, de maneira muito resumida, né, é isso que eu queria colocar. Há vários anticorpos diferentes, né? Você não se enganou, não. Existe também IgE, tem IgA, tem uma série de anticorpos, É viu, Lúcia? muito IG para o meu gosto, mas esses dois que as pessoas falam tanto, o IgG e o IgM, não, qual que aparece antes, qual que aparece depois, enfim. É isso aí, são os mais frequentes. São nomes dois, de né? anticorpos, então. Essas É isso duas aí. letras Então, o correspondem. IgM é aquele de fase aguda, aquele que inicialmente você vai, vamos dizer, produzir frente a uma infecção. Normalmente ele vai aparecer no final da primeira semana, né, do início dos sintomas. Então, você colher na primeira semana não adianta nada. Depois de uma semana ele começa a aparecer, dura um determinado período, algumas semanas, depois ele desaparece e ele é seguido, né, pela produção do tal do IgG, que é aquele que, em princípio, é um anticorpo de maior longevidade, de maior duração de tempo, né? E que, em princípio, vai persistir positivo, né, por meses após a infecção, às vezes por mais de um ano até. Isso são os estudos que vão determinar com maior clareza. Então, se eu tenho um teste desse, por exemplo, positivo, eu já tive a doença. Isso que significa? Exatamente. Então, já se você passou. tem um teste... Então, se você tem um teste positivo, né, para detecção de anticorpos, o que isso significa é que você teve contato com o vírus, provavelmente algumas semanas atrás, mas não traz nenhuma informação se a doença passou ou não. Então, você pode estar ainda doente, entubado dentro de uma UTI e ter já a sorologia positiva. E, em contrapartida, você pode ter indivíduos que, a despeito de infectados, mas que tiveram talvez uma forma mais leve, etc., e que você ainda não tem oportunidade de, vamos dizer, ter detectado ou, eventualmente, nunca detecte esses anticorpos pelos métodos atualmente disponíveis. Então, a mensagem, Lúcia, para que fique claro, é que sorologias não devem ser utilizadas para fins de diagnóstico da infecção aguda, né, e do manejo desses pacientes, salvo naquelas situações que eu citei, epidemiológica, inquéritos e algumas situações pontuais, onde talvez, aí sim, junto com as provas virológicas, que a gente vai falar posteriormente, estas sim de importância para o diagnóstico. Professora Amilcar, antes da gente falar de testes que detectam o próprio vírus, eu queria saber o seguinte: a gente sempre escuta falar de testes que têm uma sensibilidade assim, uma especificidade, que palavra difícil, assado, né? E a gente não entende esses conceitos. O que significa se eu tenho um teste com uma sensibilidade altíssima, de 99%? Tem a ver, 99 ou qualquer coisa, eu já joguei esse teste nas alturas. Teria a ver com falso positivo, falso negativo? Porque quando eu escuto essas expressões, eu fico insegura se uma determinada porcentagem eu devo aceitar ou não, se o teste é sério ou não. Será que dá para explicar esses conceitos para a gente? E se tem a ver com falso positivo e falso negativo? Bom, essa pergunta é muito interessante. Vamos pensar o seguinte: sensibilidade de um teste. Cuidado que eu não posso travar a língua agora, hein? A sensibilidade do teste é muito simples. Se você testa um universo de pessoas que têm a doença com um teste e você consegue detectar 100%, sua sensibilidade é 100% delas com o seu teste. Se você consegue identificar 95%, sua sensibilidade é 95%. Especificidade é o outro lado da moeda. Se você tem um grupo que não tem a doença e eu testo, se eu dizer que todos não têm a doença, minha especificidade é 100%. Mas se eu identificar 5% desses indivíduos com doença não tendo, a especificidade já cai para 95%. Ou seja, eu estou errando 5 testes em 100. No caso da especificidade, se todos forem negativos, eu falar que é positivo. Então, na especificidade, você aparece com os falsos positivos. Na sensibilidade, quando a pessoa tem a doença
e eu digo que ela não tem, são os falsos negativos. Então, um teste sorológico de boa qualidade para usar numa situação de pandemia, que a prevalência da doença é alta, mais ou menos 10%, um teste com a sensibilidade de 97%, 99%, é o melhor que a gente pode utilizar. E a especificidade também tem que ser bem alta, 99,5%. Mas alguns testes para o Covid-19 não têm essa performance. E principalmente os testes começaram a ser utilizados lá no início. Por isso que o Marcos falou que não é fácil você utilizar esses testes sorológicos. Então, no início da doença, onde nós não tínhamos testagem, o PCR também era raro de encontrar, muita gente lançou mão do teste sorológico de uma maneira até errônea. E o que o Marcos falou é 100% certo. O teste sorológico não se presta para diagnóstico da doença ativa, né? É muito mais importante falar quem já teve contato com o vírus, que a sorologia te ajuda. Então, se você está com febre, tosse, falta de ar e está indo para um hospital, o teste sorológico não se presta. O sorológico se presta para fazer estudos epidemiológicos e alguns casos assim muito raros, talvez na beira do leito, para pessoas já internadas com insuficiência respiratória. Você sabe que a doença já evoluiu há muito tempo, mas tem um fenômeno na COVID muito interessante, que tem pessoas que não desenvolvem anticorpos muito rapidamente. Tem pessoas que demoram a desenvolver o anticorpo. Isso é uma característica desses vírus respiratórios, que o Marcos também comentou. E inclusive, tem pessoas que a IgG demora a aparecer e também, quando ela aparece, ela não neutraliza o vírus, e que é um outro fenômeno que a gente vai falar, porque a IgG é o anticorpo que te dá a imunidade longa. E, geralmente, no caso dos vírus, essa IgG, na maioria das vezes dos vírus, se você pegar esse soro da pessoa com IgG e misturar com o vírus, esse soro neutraliza, quer dizer, mata o vírus. Então, é uma medida também muito importante na imunologia, para você ver se a pessoa está imune, né? Ele está com IgG e a IgG dele a gente chama que é neutralizante. São esses aspectos. Entendi. Agora, eu queria perguntar para o professor Rocha. Rocha, sim, aproveitar que temos um cardiologista aqui, usando a pessoa com problemas no coração como exemplo. Se eu tenho perto de mim, na minha convivência, uma pessoa de um grupo de risco, né? Eu tive comprovadamente a Covid-19, né? Quanto tempo eu devo esperar para conviver de boa, sair do meu isolamento? Porque primeiro falava que era um tempo maior, depois menor, e aí eu quero pensar mesmo na situação de quem convive com uma pessoa em casa que é mais velha, ou que tem um problema no coração, ou que tem um diabetes, os grupos de risco que a gente fica ouvindo falar o tempo inteiro. Quando é que eu posso sair do isolamento com garantia e voltar a conviver com essa pessoa? Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente acabou de ter aqui belas explicações sobre o teste sorológico. É indicado fazer teste sorológico? Eu preciso fazer um teste sorológico ou não? Outro tipo de teste? Ou teste algum, só esperar um determinado prazo para sair ali do meu cantinho e voltar sei lá, sentar à mesa com uma pessoa que está no grupo de risco e que vive sob o mesmo teto? Lúcia, a tua pergunta é excelente, né? Primeiro porque chama atenção para algo que é extremamente importante e que a gente tem reforçado isso desde o começo, né? Que é o fato que existem pessoas que têm um risco maior de complicação. E essas pessoas têm que ser sempre a nossa preocupação central. São essas pessoas que nós temos que proteger, porque são essas pessoas que, se forem contaminadas, podem complicar com maior gravidade. Então, existem subgrupos distintos dentre os pacientes com Covid. Só para que se tenha um exemplo, né? Aqui no estado do Paraná,
a mortalidade dentre os homens acima dos 80 anos contaminados por Covid, ela chega perto de 30%. Né? Então, isso é totalmente diferente do adolescente, onde a mortalidade está abaixo de 0,1% muitas vezes. Né? Isso estou passando os dados que nós temos aqui do Paraná. É pegar o relatório da Secretaria de Saúde e fazer a conta. Então, temos que proteger essa população. Existe um teste, né, que eu deva fazer. Se eu estive infectado, eu tive um diagnóstico, o diagnóstico foi pelo teste molecular, pelo PCR, e eu moro na mesma casa ou eu quero visitar meu avô. Veja, não existe um teste, né, que toda a população deva fazer para garantir que acabou a Covid. O que, do ponto de vista populacional, porque uma coisa é o que a gente indica caso a caso, outra coisa é o que a gente indica para a população como um todo. Nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas no Brasil afora, certo? Então, a melhor recomendação é 2 semanas de isolamento. 2 semanas de isolamento, a partir disso, a princípio, é tranquilo, o risco de transmissão é muito pequeno. Isso pode ser revisto nas pessoas que tiveram infecções mais graves, né, mesmo não sendo pessoa de grupo de risco, mas que acabou tendo complicações respiratórias, ficaram internadas. Aí, isso pode ser avaliado posteriormente, né? Óbvio que a presença, como o Marco havia falado lá no começo, a presença do IgG, que é o último anticorpo que vai aparecer e vai se manter, ele já nos dá uma ideia de que o pior realmente já passou e essa pessoa já tem um certo grau de imunidade, mas não existe um teste específico que todos que tenham sido contaminados tenham que fazer para dizer, estou livre, agora eu já posso sair do isolamento. Né? 2 semanas para todo mundo, teve o diagnóstico, 2 semanas, essa, do ponto de vista populacional, essa é a melhor orientação que a gente pode dar. Caso a caso, isso pode ser rediscutido, volto a dizer, em especial nas pessoas que tiveram infecção mais grave. Obrigada. Eu vou insistir, eu sei que eu estou insistindo mesmo nessa sopinha de letras. Porque quando a gente também escuta que pode ser melhor fazer um teste, estou ainda no sorológico, um teste de IgG, já que agora eu entendi que é esse que vem depois, esse anticorpo que já garante que eu tenho uma imunidade mais longa, mas também existem testes no mercado que comparam o IgM com o IgG. Tem algum que é melhor? O teste que dosa, que vê só o IgG é melhor do que o combinado? Ou existem situações diferentes? Quem gostaria de me explicar isso? Posso explicar. É muito importante para a audiência a gente ver qual que é a dinâmica da infecção pelo o SARS-CoV, ou por um vírus, ou por um agente patogênico. Por um vírus, geralmente, você tem uma incubação do vírus, você tem um contato com o vírus. Depois a gente sabe que é de 2 até 7 dias, pode ser a incubação do SARS-CoV-2, e aí você começa a ter seus sintomas e começa a ter vírus na fossa nasal e no orofaringe. Então, o vírus começa a replicar e a metodologia que você tem para identificar se a pessoa está infectada não é o anticorpo, que nem o Marcos falou. O anticorpo demora um certo tempo, tem ele vai aparecer depois de 7 a 10 dias, a IgM, e depois a IgG. O que você tem para fazer o diagnóstico na fase aguda é a detecção direta do vírus. O vírus pode ser detectado pelo seu material genético, que a gente chama teste molecular, que é o RNA do vírus, ou ele pode ser detectado pelas proteínas do vírus. Então, quando o vírus é jogado para fora da célula, do epitélio nasal ou nasofaringe, ele sai com uma série de proteínas. Essas proteínas podem ser identificadas. Esse é o famoso teste antigênico. Vou chegar lá. Não, eu já vou chegar lá. Eu estou explicando a cinética. Então, em relação a IgM e IgG, é bem simples. A IgM é um anticorpo de resposta aguda. Ele é importantíssimo para o nosso sistema imunológico, mas ele tem um pecado original, que ele é pouco específico. Ele pode dar positivo e a pessoa não ter o vírus.
Já a IgG é muito mais específica. Quando ela dá positivo, a pessoa tem o vírus. Então, a sensibilidade da IgG é mais alta e especificidade também. Então, a IgM dá uma indicação que você está infectado, uma grande possibilidade, mas a IgG é mais assertiva, assim, em termos de sensibilidade e especificidade. E pode ajudar muito o médico para dizer que o vírus passou por esse indivíduo. Pensando na ciência, que a gente ainda tem tanto que aprender, né, com esse SARS-CoV-2, eu não aguento mais falar esse nome desse vírus. Eu queria saber o seguinte, ainda nos anticorpos, que se esses testes também podem nos ajudar a entender quanto tempo, doutor Marco Aurélio, dura essa imunidade, porque também essa é uma questão que nos aflige. Se a imunidade ao vírus pode ser duradoura, sustentável, ou tem gente que fala que dura 5 meses, 7 meses, que tem reinfecção. Então, esses testes também têm essa função de nos dar pistas ou até mesmo respostas mais certeiras sobre a duração da imunidade? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, Lúcia? A gente tentar aprender lições, né, e compreender com clareza. Esse é um novo vírus, né, que recentemente iniciou, vamos dizer, a sua circulação, então nós estamos aprendendo com ele, construindo informações. Eu acho que a gente já tem uma gama bastante importante de informações que nos permitem concluir alguns aspectos. Então, em relação a tempos, e eu acho que isso é importante para quem está nos acompanhando hoje, ter essa clareza, né? A gente já conhece com alguma consistência o período de incubação desse vírus, a gente já conhece com alguma consistência o período de transmissibilidade desse vírus, ou seja, quando ele transmite. Então, a partir do momento, Lúcia, que você entrou em contato com esse vírus, então imaginando quem está nos acompanhando hoje, né? Ele vai para uma reunião e descobre amanhã que nessa reunião... E vai para um bar. Ou vai para um bar, né? E ele descobre que nesse bar que ele ficou lá, o companheiro que estava ao lado dele, né, bebendo a cervejinha com ele, portanto o tempo inteiro sem máscara, que é o que acontece quando você entra num bar, quando você entra num restaurante, por isso que são atividades de risco, foi diagnosticado com Covid-19. Então ele liga para você e fala, olha, Lúcia, ontem, aquele bar que você esteve comigo e tal, eu estou com Covid-19. Então, o que significa isso? Que ele potencialmente pode ter transmitido o vírus a você. Então, o que a gente sabe é que o período de incubação, que por definição é o tempo que vai desde o momento que você adquire o vírus até o momento em que se iniciam os sintomas. Ele pode ser tão curto quanto 2, até, em média, 14 dias. Então, é de 2 a 14 dias o período de incubação, sendo que na grande maioria dos casos, Lúcia, o período de incubação é em torno de 5 a 7 dias. Ou seja, você contraiu ontem o vírus neste bar, então ontem foi, hipoteticamente, sábado, vamos dizer, então significa que daqui a 5 a 7 dias os sintomas provavelmente se iniciarão, né, no seu organismo. Você Agora, eu começo a transmitir quando eu tenho... É o que eu vou falar agora. Esse é um ponto importante, que é isso que você está falando agora, que é uma outra coisa, que é o período de transmissibilidade, ou seja, é o período em que o indivíduo potencialmente pode estar transmitindo o vírus àqueles que estão ao seu redor. E as evidências atuais construídas ao longo desse ano, né, com esse vírus, nos permitem dizer, e saiu um estudo esta semana, acabou de sair um estudo sobre esse aspecto, que coloca que o período maior de transmissibilidade inicia-se 2 dias antes do primeiro sintoma. Isso é dramático, porque vamos dizer que você comece, vamos dizer, a ficar doente hoje. Significa que ontem, anteontem, você estava frequentando as suas atividades habituais sem saber que você tinha o vírus e muito menos ainda que você estava transmitindo esse vírus àqueles ao seu redor. Então, o período de transmissão, Lúcia, inicia-se 2 dias antes do primeiro sintoma e, normalmente, ele é máximo
na primeira semana após o início dos sintomas. Então, o Dr. Rocha comentou, né, que as medidas de isolamento para aqueles casos mais graves, que são hospitalizados, etc., pressupõem um período de pelo menos 2 semanas, e hoje existe uma tendência da gente tentar encurtar esse período de isolamento daqueles indivíduos que iniciam quadros, mas que são formas leves, que são formas que não necessitam hospitalização. Então, a atual recomendação do CDC nos Estados Unidos, e nossa também, a Anvisa publicou isso, a gente participou desse documento, sugerem que os casos leves, né, que são aqueles que não vão para o hospital, que é a grande maioria, felizmente, dos casos, você deve, vamos dizer, ficar afastado das suas atividades por 10 dias a partir do primeiro dia de sintomas. E tem até uma discussão para tentar encurtar isso aí. O CDC colocou hoje, essa semana, isso, sugerindo até apenas 1 semana após o início dos sintomas nos casos leves, desde que, e aí vem a importância da nossa conversa aqui hoje, desde que você tenha tido oportunidade de fazer um teste virológico, que a gente vai comentar mais para frente. Teste virológico é, por exemplo, então vou aproveitar que você está falando, vou voltar para o nosso bar, tá? Vamos continuar no bar, na mesa de bar. Então, finge que nós vamos tomar uma cerveja, batendo, não tem nem badeira para eu bater aqui. Aí eu descubro que tenho a Covid e telefone e falo, me avisa. Doutor, eu tenho a Covid, eu descobri que eu estou com um novo coronavírus. Aí faz o quê? Você tem que fazer, nesse caso, um teste virológico, que é para ver o vírus. Aí uma outra coisa. Imediatamente... Isso, o que eu citei é o isolamento, que é o termo que a gente usa para designar as condutas que se referem ao indivíduo que está com a doença, né? Então, o que nós estamos aqui, voltando ao nosso exemplo, né? Eu e Lúcia estivemos no bar há 2 dias atrás, tomando uma cerveja, né? Lúcia me liga um dia depois de estarmos juntos, dizendo que começou com tosse, etc. Foi no Dr. Rocha, né, que é o médico dela. Dr. Rocha corretamente solicitou um exame virológico, né, que ficou pronto com presteza, com rapidez, e identificou que Lúcia era portadora do SARS-CoV-2, ou seja, estava com Covid-19. Lúcia, preocupada como é, liga para o Marco Aurélio e fala: Marco, ontem você esteve comigo e hoje eu descobri, né, depois de passar no consultório do Dr. Rocha, que estou com Covid-19. Significa que ontem, antes de iniciar o primeiro sintoma, você já estava transmitindo e potencialmente você pode ter transmitido para mim. Se o nosso encontro caracterizar um encontro de proximidade, ou seja, você ficou junto durante um período prolongado, ou você mora no mesmo local, ou esteve horas junto com a pessoa numa reunião, ou mesmo no bar, como é o nosso exemplo, eu, como contato de um caso positivo, devo ficar, aí o termo que a gente usa é quarentena, eu devo ficar em quarentena. E a quarentena é sugerida, né, neste momento, por 2 semanas após o sintoma. Então, eu devo me afastar das minhas atividades, idealmente por 2 semanas, e devo, assim que possível, fazer o teste. Então, essa é a importância da testagem. Você vai rastrear os seus contactantes. Então, Lúcia, você vai ligar para todas as pessoas que estiveram junto com você, próximas a você, nesses últimos dias, e avisá-las que você está com Covid-19. E essas pessoas, idealmente, devem buscar, vamos dizer, a testagem para que você possa rastrear se eventualmente você transmitiu o vírus a algumas dessas pessoas, claro, com as limitações que o resultado pode trazer em termos de sensibilidade, especificidade, como já foi amplamente aí abordado com muita clareza pelo professor Amilcar. Então, isso vai permitir que você identifique esses contatos, e aí o exame que a gente tem que fazer nesse momento, Lúcia, não é a sorologia, tá? Aí é o exame virológico. O que quer dizer isso? São exames que detectam a presença do vírus. Mas que momento é esse? Essa é a minha primeira dúvida. Então, eu vou começar pelo primeiro exame, porque eu pelo menos ouvi falar de 2. Talvez existam mais, eu ouvi falar de 2. Do antígeno e esse que é o RT-PCR que todo mundo fala. Então, que dia eu devo fazer esse exame? Ou, no caso, nosso exemplo, que dia você deveria fazer o exame? Adianta eu te ligar hoje, você correr para fazer esse exame? Não, tem que esperar alguns dias? Qual é o dia ideal para fazer esse exame?
ele pode não detectar o vírus se fizer muito cedo. Eu estou falando dos exames, até se quiserem dar explicações sobre os dois nesse aspecto, porque depois eu vou querer esmiuçar como cada um funciona. Mas Perfeito. eu queria saber de prático mesmo, para que a gente entenda, para que eu entenda, para que as pessoas entendam, a gente faça a coisa certa. Então, alguém me avisou que eu tive contato com uma pessoa que comprovadamente tem um diagnóstico de Covid. Quando eu faço o meu teste, eu tenho que esperar alguns dias ou imediatamente já pode dar uma resposta positiva? Então, eu vou primeiro responder a sua primeira pergunta, né? Que testes são esses que a gente faz virológicos, né? Que tipos de testes? E eu vou permitir até usar uma expressão, não usar só o PCR, eu vou me permitir usar uma outra expressão. Então, você tem os testes antigênicos, que é o que você colocou, que são testes muito úteis, muito interessantes. Eu, como clínico, como pediatra, trabalho há muitos anos com os testes antigênicos no consultório para diagnóstico de uma série de infecções respiratórias, influenza, vírus sincicial respiratório, o próprio Streptococcus A na gargantinha das crianças, quando a gente suspeita que elas estejam com amidalite, que precisam de uso de antibióticos. Então, são testes que não usam biologia molecular, Lúcia, eles usam uma outra técnica, que é a detecção dos antígenos mesmo desses patógenos, desses bichinhos, desses agentes infecciosos. Então, um é o teste antigênico e o outro, eu me permitiria aqui usar, ao invés de usar a expressão PCR, porque nem todos usam o método PCR, usar a expressão testes moleculares. Então, são testes que usam biologia molecular. Então, aí você tem os testes DPCR, propriamente ditos, né? Você tem os testes de amplificação isotérmica, enfim, você tem uma série de metodologias que são, de forma geral, mais sensíveis que os testes antigênicos. Elas têm uma capacidade de detectar aqueles que são, de fato, positivos, né? Com uma maior chance de detectar esses indivíduos, ou seja, são testes mais sensíveis, né? E são testes também de ótima especificidade. O que quer dizer isso? Uma vez que venha positivo, você pode acreditar que aquele positivo é de fato devido à presença do vírus. Está lá mesmo, né? Então, quando fala molecular, se eu estiver errada, me corrijam. A gente está vendo o o material genético do vírus, é isso? É mais ou menos isso. Mais ou menos. Usa metodologias, é mais ou menos isso, metodologias que são mais sensíveis. Eu queria entender agora esses testes antigênicos, até porque eu sei que o professor Amilcar participou de um estudo com um deles, mas antes eu queria fazer aqui uma perguntinha para o doutor Rocha, que é o seguinte: eu fico imaginando que quem vai no infectologista já vai meio que alfabetizado, né? Mas você atende o pessoal que está sofrendo ali do coração. As pessoas fazem muita confusão ou eu estou realmente muito acima da média nas confusões? Porque eu faço uma confusão danada. É comum esse tipo de dúvida que a gente está vendo aqui no seu consultório, por exemplo? É muito comum, e eu acho que o Marco colocou muito bem no começo. Eu acho que um dos grandes erros que a gente vê no dia a dia, né, são pessoas que têm contato com um caso que confirma positivo ou começam com algum sintoma e procuram o primeiro teste rápido sorológico para ver se tem IgG e IgM, que não adianta absolutamente nada nessa fase. Esse é o erro mais comum, né? Isso é muito grave. Ainda é pior, né, Rocha? Porque aí a pessoa sai na rua achando que é negativa e está positiva, né? Contrário. Era o que eu ia falar, é o grande problema das pessoas que têm sintoma e vão fazer um teste sorológico. O teste sorológico vai vir negativo, né, nos primeiros dias de sintoma, obviamente, né, se for realmente um paciente infectado com Covid-19, e essa pessoa, em porte de um exame negativo, vai achar que isso é um passaporte, não era nada, eu posso sair, e sai transmitindo para outras pessoas. Então, a tua dúvida, Lúcia, a gente vê no dia a dia, no consultório, né? E muitas vezes de gente muito esclarecida, né? Então, acho fundamental esse tipo de informação. Mas é que a pandemia nos expõe realmente aquilo que eu falei no começo, a um universo novo. E todo mundo quer respostas e vai indo atrás sem entender. Eu queria falar entender esse estudo que o senhor conduziu
que você conduziu, com o teste antigênico. Como é que foi esse estudo? O que é esse teste? Então, os testes antigênicos, eles funcionam de uma maneira muito interessante. Enquanto o teste de anticorpo, todo mundo lembra daquele pedacinho plástico onde tem uma tirinha de papel, onde você vê a reação ocorrendo, né? No teste sorológico rápido, você fura o dedo, coloca o sangue, ali no sangue você vai ter anticorpos que vão passar por aquela tirinha por imunocapilaridade, que a gente chama, vai correr ali, e naquelas tirinhas você tem o antígeno do vírus. Então, o anticorpo que está no sangue gruda no antígeno. No teste antigênico é o contrário. Foram desenvolvidos anticorpos em camundongos, que a gente chama monoclonais, e esses monoclonais identificam o antígeno do vírus. Qual o antígeno, qual a proteína do vírus que é mais abundante? A proteína mais abundante do SARS-CoV-2, que é esse palavrão aí que você fala, é a proteína que recobre o material genético dele, que a gente chama nucleocapsídica. Então, todos os testes antigênicos de SARS-CoV são direcionados contra essa proteína. Então, a gente tem um monoclonal contra essa proteína, e essa proteína fica na tira, e quando você colhe o nasofaringe, porque o teste antigênico ele é feito com material de nasofaringe, igual do PCR. Então é aquele suave, aquela Sim. coisa de, meu Deus, que vai lá dentro, parece que vai Sim, furar. Sim, mas existe a gente está fazendo avaliações novas e parece que funcionou muito bem. Nos Estados Unidos também utilizam, é o suave nasal, não da nasofaringe. O nasal pega 2 centímetros aqui no seu nariz, perto dos cornetos. Então, ele é menos agressivo e é o que a gente está querendo utilizar também em crianças. Então, a coleta do material nasal ou nasofaringe, nesses testes de antígeno, funcionam. E o que acontece? Que eu estava tentando fazer uma animação aqui. Aqui está o anticorpo grudado na tirinha de nitrocelulose do papel. Esse passa aqui o antígeno. Foi inventado em laboratório, é isso? A gente pode dizer Sim, por aí. Esse anticorpo e ele vai um se encaixar numa proteína do vírus. Ele captura a proteína do vírus que está no swab que você colheu. Então, o teste de antígeno, viu? Ele é feito da mesma maneira que o PCR, só que quando você coleta o material da nasofaringe, você coloca num tubinho com um líquido que destrói o vírus completamente. Isso é uma coisa importante. Então, o teste de antígeno tem uma biossegurança. Me explica. Quando para o médico ou para o profissional de saúde que coleta o teste de antígeno, quando ele coloca o swab, né, dentro do tubo com o líquido, né, chama o tampão, que roda o teste, ele já inativa o vírus imediatamente. Então, ele oferece uma biossegurança boa para o examinador, o médico ou o enfermeiro ou outro profissional que está fazendo o teste. Já o teste de PCR é diferente, ou o teste molecular, porque a gente coloca no meio de cultura o vírus. Então, aquele meio de cultura continua com o vírus ativo. Já no teste antigênico, ele inativa o vírus. Depois você fecha aquele tubo e pinga o material nessa tirinha de nitrocelulose, que a gente chama, nessa tira de papel. Então, esses anticorpos capturam o antígeno do vírus, e aí outro anticorpo com uma coloração vermelha gruda nesse antígeno e você vê a reação. Como o Marcos falou, o teste antigênico é um pouco menos sensível que o teste molecular. Por quê? O teste molecular ele amplifica o material genético. Então, você tem uma sensibilidade maior no ensaio. O teste de antígeno, ele não amplifica. Então, ele tem uma sensibilidade, por exemplo, na avaliação que nós fizemos, se a gente pega uma pessoa sintomática e faz o PCR e, simultaneamente, faz o teste de antígeno, no nosso estudo, nós verificamos que 91% concordam, tá certo? Então, de 100 que tem o PCR positivo, 91 dão um antígeno positivo. 9
nós perdemos. Quando nós fomos estudar os 9 que a gente não identificou, que seriam os famosos falsos negativos, nós vimos que são pessoas com carga ou CT muito alto, ou seja, com pouco vírus no material colhido. Então, isso demonstra que o teste antigênico, além de dar o diagnóstico, ele pode ser um prognóstico da pessoa ter uma carga maior, consequentemente, uma capacidade de transmissão do vírus maior. Então, a vantagem do teste antigênico, ele também, ele tanto faz o diagnóstico, como também marca para você as pessoas mais infecciosas. Mas pelo que eu estou entendendo, pelo que a gente vê a reação. Então, é um teste... Você vê ao vivo e a cores... Eu vou fazer uma comparação extremamente grosseira. É como se fosse um teste, claro, gente, é uma outra doença, é uma complexidade, é uma baita tecnologia, mas é como se fosse um teste de gravidez, por exemplo. Exato. Sim. Eu vou dizer uma coisa, Amilcar, desculpa te interromper. Eu faço esse teste antigênico há muitos anos no consultório, né? Para as crianças que chegam com quadro de amidalite. E o que a Lúcia falou é exatamente o que eu ouço todas as vezes no consultório. Ah, doutor, é igual o teste de gravidez, né? Os pais sempre me olham assim com uma cara, nunca vi esse teste, mas as mães imediatamente identificam. Conhecem. E é rápido. É rápido, já está sendo aplicado. Então, o teste ocorre em 15 minutos a 20 minutos. E essa é a grande vantagem, né, Marcos Rocha? É que você vê ao vivo e a cores em 15 minutos, você vê o diagnóstico. E você pode tomar a sua atitude clínica. Isso que é importante. Porque quando você colhe o teste molecular, salvo esses testes rápidos moleculares, que são mais complexos e no Brasil ainda não está muito difundido, o teste normal molecular, que é o PCR, demora 24 horas, mas aí o paciente já não está na sua frente quando você recebe o resultado. Essa é uma diferença brutal. Então, o teste antigênico te dá a capacidade de intervenção imediata. Porque você pode dar intervenção no sentido de dar uma orientação para aquele paciente. Sim, a orientação correta. Quer dizer, sabendo que tem... Eu vou agregar um comentário ao que o Amilcar acabou de dizer, que é exatamente, acho que o Amilcar expressou com precisão, né, o que esses testes representam. Para nós clínicos, no caso, no meu dia a dia, ele é de suma importância, porque ele permite que, muitas vezes, eu identifique a conduta ideal para aquele paciente, que caso eu não tivesse o teste... Naquela hora. Um exemplo clássico é da própria gripe pelo vírus influenza. Então, se eu estou com um paciente com um quadro gripal, Lúcia, ele pode ser uma enormidade de opções, mas eu tendo teste, se eu identifico que é um caso pelo vírus influenza, eu posso fazer toda a diferença no tratamento desse indivíduo, porque eu tenho a condição de iniciar o antiviral, e felizmente para a influenza a gente tem um medicamento que a gente usa, que o prognóstico da doença, Lúcia, depende basicamente da introdução precoce desse medicamento. Quanto antes eu introduzir, melhor é a evolução da doença. Então, eu tenho opção de iniciar esse medicamento. Então, como o Amilcar disse, muda a conduta para o paciente. Sim. E vou um pouco mais além. Muitas vezes, nesses casos de influenza, eu tenho lá uma criança que você leva, vamos dizer que você leve seu filho, Lúcia, no consultório. Ele está doente com influenza. Eu faço o teste nele e identifico que é um vírus de influenza. Isso não só permite que eu o trate mais adequadamente, mas na data de amanhã, 2, 3 dias depois, você vai me ligar que você, Lúcia, começou com sintomas, ou que sua mãe ou seu pai, que são cardiopatas ou idosos, ou representam pessoas de risco, mas que estiveram em contato com o seu filho e que hoje iniciam sintomas iguais aos dele, eu vou saber que esses sintomas significam que ele está com aquela doença que eu diagnostiquei e vai permitir que eu também possa tratá-los de uma maneira mais adequada, rastrear os seus contatos. Então, em resumo, na prática, esses testes fazem, sim, muita diferença para o manejo das doenças. Como clínico, eu posso confirmar isso que o Amilcar colocou. A gente está falando, até o exemplo foi do influenza, que é da gripe, que não é o vírus da Covid-19. Doutor Rocha, eu estou sempre dirigindo para você as perguntas de pacientes
de risco, né? Que diferença faz, ou que pode fazer esse dia a mais que você ganha, sabendo que você está diante de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus? Lúcia, você está sendo muito generosa na questão do dia, né? A gente está numa fase da epidemia onde muitos laboratórios estão tão saturados que são poucos os laboratórios que estão conseguindo dar resultado de PCR em menos de 24 horas. Né? Até 48, né? Exatamente, até 48 horas. O pessoal que está na rede pública, 72 horas. 5 dias. Então, a gente troca todo esse prazo por 15 minutos, certo? E aí faz toda a diferença. Faz diferença, por exemplo, para o grupo de risco, como você bem perguntou. Por quê? Porque esse indivíduo eu vou ter que ficar em cima dele. Eu vou orientar que ele vai comprar um oxímetro, ele vai estar em contato direto comigo, vamos estar avaliando o aparelhinho para ler o oxigênio. O aparelhinho para ler a oxigenação do sangue. Oxigenação, desculpa. Esse é o ponto mais importante. Muitas vezes o que muda a nossa conduta com esses pacientes mais graves é justamente quando começa a haver um comprometimento da oxigenação do sangue por um maior comprometimento pulmonar. É muitas vezes o momento que você decide que tem que levar esse paciente para o hospital, por exemplo. Então, sem dúvida nenhuma, que ganhar 24, 48 horas com esses pacientes de maior risco é muito importante. Né? A vida. E mesmo nos pacientes de menor risco, né? E aqui tem uma coisa que eu vejo muito no consultório, principalmente, eu recebo muito, é o paciente que liga, olha, meu filho está com um sintoma leve, o que a gente faz? Não, vamos fazer o teste. Quando você pede o teste de PCR, você pega os grupos de menor risco que não acreditam na gravidade da doença, muitas vezes ele coleta o PCR e não se isola. Né? Por quê? Não, porque ele está esperando o resultado do exame, o que está totalmente errado. Se você fez a coleta do exame de PCR, você tem que ficar isolado, é porque existe uma suspeita, e você tem que ficar isolado até sair o resultado. E às vezes, como leva 48 horas, o pessoal que não é de grupo de risco não fica isolado como deveria estar. E nesse momento, ter a resposta do teste de antígeno bastante rápido, você já tem a comprovação, porque se o paciente está com sintomas, se ele tem aquilo que a gente chama de probabilidade pré-teste alta, ou seja, ele tem várias características que te fazem pensar que aquilo realmente seja Covid-19, o teste vem positivo, o teste de antígeno vem positivo, é porque é Covid-19, você já isola esse indivíduo, ainda que ele não seja do grupo de risco, ou de grupo de risco você já dá um olhar mais próximo para esse paciente. Então, sem dúvida nenhuma, Lúcia, que ganhar 24, 48 horas no diagnóstico é muito importante, independente da população. Essas pessoas, de qualquer maneira, fale, por favor. Eu só queria não perder a oportunidade de um gancho aqui que o Rocha permitiu, que acho que foi até uma pergunta que você fez e que a gente acabou não respondendo, né, no bloco anterior, né, quando você nos perguntou se quando você tem um caso de Covid-19 diagnosticado, né, aqueles que foram contatos daquele caso, quando que eles devem colher o exame, né? Em que momento eles devem realizar o exame, e acabou que a gente não teve oportunidade de responder isso. Mas eu acho que o que o Rocha acabou de colocar é um gancho muito importante para uma mensagem que ele colocou, que é fundamental e que faz parte das diretrizes, inclusive internacionais, que é o fato de que, independente de ter colhido o exame, e vou um pouco mais além, independente do resultado desse exame, as orientações de quarentena têm que ser respeitadas. O que eu quero dizer? Se você foi contato, vamos dizer que você more com alguém que está com Covid, e que aí você vai fazer o teste, e caso esse teste, mesmo que ele resulte negativo, isso não significa que isso é um passaporte para você voltar a frequentar as suas atividades, porque como o Amilcar colocou, nenhum desses testes é 100% sensível, ou seja, nenhum deles tem a capacidade de detectar o vírus 100% das vezes. Então, há casos de falso negativo. Então, acho que a mensagem do Rocha é muito importante. Se você tem indicação de ficar em quarentena por X dias de tempo, você deve fazê-lo independente do resultado do teste. E também, posso complementar? Claro. Nós fizemos um estudo com teste antigênico, estamos terminando agora, para testá-lo em assintomáticos, né?
Eu diria, cada vez mais eu acho que não existe assintomáticos puros, é bem raro agora. Verdade. O que tem são pré-sintomáticos. Então, esse tal pré-sintomático é complexo, né, Rocha? Exato. Porque ele tem pouquíssimos sintomas ou nenhum, e nós ficamos muito satisfeitos com o resultado, a gente ainda não foi publicado, é que a gente consegue pegar com teste antigênico os pré-sintomáticos. A gente não consegue pegar quem já passou pela infecção e está lá na frente, com aquelas cargas virais de 33. Mas quem é pré-sintomático, que nem o Marcos falou, você já começa a expelir vírus antes do sintoma, isso o teste também pega. O que foi comentado, eu vou dar um exemplo dramático na minha família. A minha nora ia almoçar com os avós dela de 90 anos, 80 e tantos anos. Ela sentiu uma dor de garganta. Ela me ligou à noite, de manhã ela fez o teste antigênico, positivo. Imagina o que você bloqueou. Desastre, né? De transmissão. Que nem o Rocha falou, que ele lida com pessoas de terceira idade e mais risco, também é importante quem está com eles. Se a gente identifica e isola, porque senão o vírus vai embora. E a questão de tempo de 1 dia, 2, por resultado do PCR, ou até 3 dias, pode ser fatal, né? Isso aí aumenta a chance do vírus ser transmitido. O que eu estou achando bastante interessante é porque, sobretudo no começo da pandemia, a gente recebia muita informação e a gente sabe que os primeiros testes, né, estava todo mundo aprendendo, apanhando e tudo mais, talvez evoluíram bastante, mas essa confusão que a gente tem de que se é rápido, então não é bom. Então, você pode ter um teste rápido, como esse que você está falando, e que é um teste altamente confiável. Eu só tenho uma curiosidade, quantas pessoas participaram do primeiro estudo para validar esse teste e quantas pessoas estão participando agora desse estudo com os assintomáticos? O primeiro estudo foi feito com 584 indivíduos com sintomas, né? Nós colhemos tanto na UFRJ quanto também em Maricá e Macaé. Macaé, a gente tem uma versão da UFRJ lá em Macaé. E o estudo foi feito dessa maneira. Pessoas sintomáticas vinham para o centro de testagem, eles faziam o PCR e o teste de antígeno simultaneamente, e a gente comparava os resultados. Aí deu para fazer esse estudo. Agora, se a pessoa tem... Desculpa, já que está falando dos sintomas, desculpa ter interrompido antes de completar a resposta, mas é que eu não quero esquecer. Se a pessoa tem sintomas, como esses 500 e poucos pacientes testados no primeiro estudo, e por acaso cai naquele pequeno grupo de resultado negativo, qual é a orientação? Se eu tenho um sintoma como a dor de garganta da sua nora, faço o exame e meu resultado é negativo, pelo fato de eu ter uma dor de garganta no meio de uma pandemia, eu deveria completar esse exame com o exame molecular, como me ensinou aqui? Isso é uma pergunta muito boa. Isso depende que nem o Rocha falou para a gente, da probabilidade de teste. Se ela teve contato com alguém infectado, ela já tem uma alta probabilidade de teste. Você pode, que nem o Marcos falou, ela tem que cumprir uma quarentena. Se ela não teve contato com ninguém e você fez o teste negativo, se o médico desconfiar pelos exames, ele pode repetir o exame dias depois, a pessoa ficar em quarentena, ou mudando para um teste molecular ou repetindo o próprio de antígeno. Por quê? Às vezes a pessoa pode ter algum sintoma e ainda não ter uma carga de vírus suficiente para o teste ficar positivo. De qualquer maneira, no meio de uma pandemia, é melhor você ter precaução. Então, se os sintomas clínicos forem muito sugestivos, você pode tanto fazer o PCR de novo, ou fazer o antígeno de novo, respeitando 2 dias, aí você vai acompanhando esse paciente. Porque a conduta caso a caso, que nem falou o Rocha, é diferente da conduta epidemiológica de população, né? Então, enfim, quem fez o teste está negativo, tem uma alta probabilidade de estar negativo.
É isso que Isso me indica o faz teste. lembrar de outra pergunta, que eu não sei se o doutor Rocha quer responder, doutor Marco Aurélio, que é o seguinte: não é para a gente sair fazendo teste à torta e à direita sem orientação. Os testes precisam, para começo de conversa, sobretudo esses que virológicos, precisa da prescrição. Mas tem gente que consegue a prescrição, vai correndo no laboratório, ela precisa ter a orientação ou não. É melhor fazer o teste ou não? É melhor fazer o teste com um médico acompanhando ou não? É melhor fazer o teste? Lúcia, veja, o importante aqui é fazer o teste certo. Eu acho que esse é o ponto mais importante. O teste a ser feito tem que ser o teste certo, né? Eu tenho pacientes que chegaram já com o diagnóstico feito porque eles sabiam, começaram com sintoma, foram no laboratório, pagaram um particular e fizeram o teste de PCR. Tudo bem, né? Mas se a pessoa não tem certeza absoluta de qual é o teste que ela tem que fazer, tem que procurar orientação médica, sem dúvida nenhuma. E isso é fácil. Você entra na internet hoje... Tudo que eu estou ouvindo aqui de ter uma conduta mais certeira, mais firme, do que fazer uma orientação que é caso a caso, a gente com o resultado na mão e sem essa orientação, fica ali meio caminho andado, fico imaginando. E aí, já que você é o homem que me explica esses gráficos, que vou te falar, eu sofro para entender, sofro profundamente, mas quando você explica eu entendo. Eu queria saber o seguinte: um teste como esse, antigênico, né, que dá um resultado preciso e mais rápido, não só pela rapidez, mas pela, né, me parece mais adequado nesse sentido do que o sorológico, para a gente ter um resultado, um gráfico mais preciso, ou pelo menos, eu digo mais preciso, porque todo mundo fala que quando a gente vê o número de pessoas infectadas, aprendi, aliás, com você, tem um atraso, porque tem um atraso para receber o resultado do teste. Esse teste, por sua vez, já é o de anticorpos, os anticorpos demoraram para serem produzidos, então aquele infectado que o númerozinho dele aparece hoje, na verdade, ele se contaminou lá atrás. Pensando na população, pensando em testagem em larga escala, o que seria melhor para a gente entender o que realmente está acontecendo no momento atual, ou mais próximo do atual, e por que esse conhecimento pode ser importante para a gente controlar a pandemia? Perfeito, Dulce. Aqui é interessante, porque daí a gente sai um pouco do aspecto individual, pessoa a pessoa, e passa a falar mais de questões epidemiológicas, né? E aqui é importante que a gente diga que tanto os testes moleculares, né, de antígeno, teste sorológico, eles entram na estatística do Ministério da Saúde, tá? Todos esses. Então, isso é interessante, porque aqui no Paraná teve um fenômeno que foi o seguinte: quando chegaram boa parte dos testes rápidos sorológicos, né, que passaram a ser contabilizados na Secretaria de Saúde, deu um salto no número de casos, né? Do ponto de vista de risco de contágio, mudou alguma coisa? Não, porque a gente estava falando de indivíduos que já tinham anticorpos, quer dizer, a doença já tinha passado. Então, é por isso que é importante a gente separar um pouco essa questão simplesmente dos casos que aparecem na estatística, né? E existem medidas mais fidedignas que me dão, numa determinada população, qual é o meu risco de contágio, certo? Por exemplo, número de casos ativos. Esse é um excelente marcador numa cidade para você saber se você está num momento melhor ou pior da epidemia. Exemplo, Curitiba se imaginou ter sido o pico da epidemia na segunda metade de julho, 8 mil casos ativos, 8 mil pessoas com capacidade de transmitir a doença, tá? Dezembro, nós entramos dezembro em Curitiba com cerca de 13 mil casos ativos. Então, o número de pessoas transmitindo a doença é muito maior, tá? É lógico que quando a gente olha os meus gráficos que estão lá, né, tanto quem teve diagnóstico confirmado por teste molecular, sorológico, você não consegue ter essa informação que é muito importante para a tomada de decisão clínica, para a tomada de decisão do gestor de saúde, do secretário municipal, do secretário estadual. Então, são coisas distintas. Olhar população é diferente de olhar o indivíduo, né? Quando a gente está falando aqui de
dos testes rápidos, eles são ótimos, eles vão fazer o teste do meu indivíduo, me permitem uma tomada de decisão mais rápida com essa pessoa e automaticamente ele vai entrar na contabilidade também, né? Assim como entra aquele que fez o teste rápido sorológico que foi positivo também. Ele vai entrar na contabilidade, mas ele já não está mais transmitindo, eu já não tenho mais que me preocupar com isso. Então, esses são conceitos importantes porque todos têm sua utilidade, alguns do ponto de vista epidemiológico, que são muito úteis para nós que gostamos de epidemiologia e para os gestores de saúde, né? Agora, as informações vindas do teste de antígeno rápido, ela é muito mais importante para o médico, para isolar, né? Para isolar essa pessoa que porque isso é que vai controlar, é um dos caminhos, não é o único, mas isso é que pode controlar, isolar quem está infectado. Eu queria fazer uma rodada com vocês, melhor, sem dúvida nenhuma. Para saber melhor. Em que situações, quando a gente tem um teste rápido como esse, né, em que situações, claro, isso poderia valer também para outro teste virológico, mas falando desse que é rápido, em que situações eles seriam bem-vindos? Então, por exemplo, doutor Marco Aurélio, todo mundo aí com medo da volta às aulas. Valeria a pena fazer testagem em escolas? Como? Né? Só dos professores e funcionários, dos alunos também, mesmo crianças? O microfone está desligado, Marco. Obrigado, Rocha. Acho que esse é um ponto importante, Lúcia, e muitas escolas que já retomaram as suas atividades, né, de forma híbrida, pelo menos aqui em São Paulo, têm implementado metodologias de testagem, mas é importante que a gente compreenda como são feitas e é importante que haja uma metodologia nessas testagens. Ela não pode ser totalmente aleatória, porque aí os dados você não pode utilizá-los. É a mesma coisa que quando você fez a pergunta para nós em relação a se as pessoas devem fazer o teste ou se devem fazer sob orientação. É muito claro que precisam, sim, ser orientados. É importante que haja um profissional de saúde por trás, vamos dizer, da solicitação do teste, até para que possa interpretar esse teste. Porque o indivíduo que vai lá e colhe um exame, seja um teste rápido na farmácia ou um sorológico, etc., ele muitas vezes não tem condição de compreender o resultado. É óbvio, é natural, ele necessita do profissional de saúde. Então, o que eu quero enfatizar é que essas metodologias de testagem têm que ter orientação, têm que ser implementadas com critérios. Então, você pode sim, eu acho que é uma ferramenta espetacular para a gente utilizar. Claro que tem custos associados a isso, não é uma realidade que talvez a gente possa transpor para todo o nosso país, mas evidentemente, se não houver, vamos dizer, essas limitações, essa metodologia de testagem periódica, né, bem implementada, mediante ocorrência de sintomas, mediante informação de infecção no seu domicílio. Inclusive das crianças, doutor? Tanto das crianças como dos profissionais que trabalham nessas escolas. Por exemplo, a gente viu situações assim, o vestibular presencial voltou em dezembro, agora a gente também em janeiro tem segunda fase e alguns, como eu disse, alguns deles presenciais. Situações como o vestibular, o ideal seria uma situação assim, o mundo que a gente sonhou, né? Bom, o mundo que a gente sonhou é sem pandemia, mas o mundo que a gente sonhou com pandemia, pelo menos situações como o vestibular, os alunos, os candidatos deveriam ser testados antes na entrada da prova? Eu não sei se é exequível, né, você fazer uma testagem. Eu acho que num ambiente como o do vestibular, por exemplo, que você tem muita gente, milhares de candidatos, eu acho que não é exequível isso. Entendi. Eu acho que seria muito difícil você implementar. Eu acho que você poderia gerar filas, acúmulo de pessoas, etc., que traria muito mais riscos do que benefícios, né? Você teria risco de exposição, nenhuma dessas metodologias consegue, como a gente disse, identificar todos os casos. Então, não acho que isso seja, na prática, algo possível de ser feito. Uma outra coisa é por isso que eu disse que precisa ter metodologia, é você implementar em um ambiente escolar, que já está acontecendo. Esses ambientes têm sido iniciados de uma maneira diferente, então não são todos os alunos que estão indo, são bolhas que se formam. Então aí dá para você implementar uma metodologia de testagem direcionada, né, e que permita conclusões, e algumas escolas têm feito isso.
Só você implementar o antígeno numa escola para quem está abrindo sintomas ou oligossintomático já é um impacto violento na transmissão. Muito importante. Para segurar. A gente fez um trabalho aqui no hospital, aqui que a gente onde nos hospitais faz a docência, também. Com profissionais de saúde, Lúcia, a gente fez, e era uma época que a gente não tinha, infelizmente, acesso desses profissionais, é um hospital público, a gente não tinha, no começo da pandemia, condições de fazer o PCR, ele não era disponível nem mesmo para os profissionais de saúde naquela época. Então, como a gente tinha uma pesquisa em andamento, a gente teve a oportunidade de fazer essa pesquisa e utilizamos, muito parecido com o trabalho do Amilcar, fizemos também nesses profissionais de saúde sintomáticos, o teste rápido antigênico e a biologia molecular, ou seja, o PCR. E o que a gente viu é que mesmo entre profissionais de saúde, muitos deles já tinham alguns dias de manifestação clínica, de sintomas leves, como o Amilcar colocou, que é um grande problema, né? Quando ele fala oligossintomático, ele está se referindo aos indivíduos que às vezes têm um sintoma frustro, um sintoma bobo, que não necessariamente caracteriza o quadro, mas que estavam trabalhando. Um sintoma, então, que é aquele mal-estar, um sintoma leve, quer dizer, o indivíduo estava indo, às vezes uma congestão nasal, que é uma coisa que a gente viu muito, dor de cabeça, dor de cabeça leve. Agora, então, a gente conseguiu identificar, Lúcia, profissionais que estavam indo trabalhar a despeito de terem sintomas. E esse nosso estudo vai ser publicado essa semana num periódico de grande circulação, que é o BMC Infectious Diseases, que é um jornal muito bacana, tudo. A gente identificou alguns sinais que serviam para locais que não têm, às vezes, a testagem, né, que é muitas vezes a realidade de países de condição mais precária, de alguns locais aqui mesmo do nosso país, de sintomas que, uma vez presentes, já direcionassem esses profissionais de saúde a não irem trabalhar, né? Como perda do olfato, perda do paladar, dor atrás dos olhos. E isso também funciona no ambiente escolar. Você orienta os pais que, caso a criança apresente febre, tosse, etc., independente de ter acesso ao teste ou não, que ele não venha à escola. Maravilha, eu estou entendendo. O pessoal aqui está dizendo que o tempo está encerrando e eu queria fazer uma rodada mesmo de situações que, na visão de vocês, eu vou fazer assim, pam, para a gente fazer rapidinho, para a gente não deixar essa curiosidade pendurada. Situações em que o teste deveria ser mais aplicado, seria bem-vindo, o teste rápido como o de antígeno. Então, por exemplo, eu sou fã de futebol e toda hora a gente vê que tem times que parece que todo mundo veio para jogar, daqui a pouco metade do time não está nem no banco da reserva, está no banco de casa, né, assistindo na televisão. Então, futebol e outros esportes valeria a pena? Antes de viajar, antes de entrar num voo, valeria a pena? Que outras situações? Lembrando até, me corrijam se eu estou errada, que outro dia eu li que a Anvisa, ela tem normas, ela tem regulamentos muito acertados, muito detalhados, aliás, para testes que são realizados fora de hospital, fora de laboratório, mas estou partindo do princípio que o que a Anvisa fala está sendo cumprido. Que situações que seria interessante ter teste? Viagens, quem me responde? Viagens sim ou não, ou exagero? Olha, antes de tudo isso, eu gostaria de falar o seguinte: o teste não substitui a regra de ouro, que é usar máscara, lavar as mãos e ter uma distância segura quando você estiver na rua de pessoas, evitar aglomeração. O teste não substitui isso, né, gente? Então, tudo bem, ele ajuda, que nem o Marcos falou e o Rocha, tirar a gente de circulação que está com vírus ativo. Importante também falar do sorológico, que a gente comentou lá no começo, quer dizer, não é porque eu tive a Covid há 2, 3 meses que eu posso largar minha máscara, que eu vou largar minha máscara e tudo mais. Até porque a gente, ainda que não houvesse risco algum, ninguém sai com a plaquinha e com laudo provando que teve a Covid. É um desrespeito, talvez, né? Mas que situações? No mundo ideal, tem um mundo ideal e o mundo real. Se o teste fosse muito rápido e fácil de fazer, sem aglomerações e fazer filas, por exemplo, quem faz viagem internacional, e eu diria assim, quem faz viagem internacional
e tem algum sintoma, tem que aconselhar de não viajar. Se quiser viajar, faz o teste. Agora, pessoas assintomáticas, a probabilidade de positividade é baixa. Então, tem que balancear isso, né? Mas viagens internacionais, Pode valer escolas... Ó, isso já é obrigatório, né? Empresas, Eu o que você acha, doutor Rocha? Tem uma situação, Lúcia, que para mim, isso é minha opinião pessoal, onde o teste seria extremamente útil e vem sendo subutilizado, que são pacientes que internam para fazer procedimentos hospitalares, cirurgia, no meu caso, né, cateterismo. Alguns hospitais já têm como norma isso, né, Rocha? Mas muitos hospitais fazem o PCR. PCR esse aí não adianta, 72 horas antes, certo? E aí o antígeno vai cobrir essa lacuna. O antígeno faria na hora, né? Exatamente, porque aí você tem uma implicação para a equipe que está cuidando desse paciente, certo? Sim. E mais do que isso, a equipe de saúde também tem um resguardo, porque se esse paciente aparece com sintomas um pouco mais para frente, né, ele vai poder argumentar que ele pegou durante o procedimento, pegou dentro do hospital. Então, eu acho que essa é uma situação onde tem sido subutilizada. Eu acho que poderia, além dos protocolos de PCR, muito bem estabelecido já, eu acho que adicionar o antígeno. Antígeno no momento da admissão hospitalar. Faz o antígeno, demora 15, 20 minutos. Ué, por que não? Próprios cirurgiões, os próprios... eu acho que no hospital tem que usar e abusar do antígeno. Eu acho que é uma ferramenta muito boa e dá segurança aos profissionais de saúde. É isso que a gente está precisando nesse momento. Dar mais de menor custo, né, Amilcar? É uma prova também mais acessível, de menor custo, ela chega mais próximo a todo mundo, ela é mais democrática. Rápida, e sem intervir na hora, né? Exato. Antes dele entrar no hospital, que nem o Rocha falou, eu vou fazer o procedimento, faço lá, não deu positivo, não entra. E reuniões de família, como já foi falado aqui... Dias antes... E reuniões de família, como já foi falado aqui, o menor sintoma, como a sua nora, fazer um teste. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado, então eu queria pedir que cada um falasse, precisa ser isso mesmo, é um desafio até, cada um vai pensando já. Uma frase sobre teste que você gostaria, que cada um de vocês gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Uma frase, um conselho, uma dica. Se tivesse que tirar o suprassumo do assunto, qual é a frase que cada um de vocês compartilharia? Quem quer começar? Uma frase. Testar é importante, mas é mais importante as medidas preventivas e saber testar. Qual teste utilizar? Se você tiver sintoma, faça o teste. E até ter o resultado, fique isolado e, em especial, não entre em contato com qualquer pessoa de grupo de risco. Faça o teste virológico, aprendi. Doutor Marco Aurélio. A minha mensagem final, primeiro agradecer a oportunidade, tudo, né? Foi uma alegria, um aprendizado muito grande estar aqui com todos vocês. E uma frase rápida, que é o que você pediu, eu acho que o mais importante é que você se valha de uma orientação por um profissional de saúde. É ele que saberá qual o teste, em que momento fazê-lo e como interpretá-lo. Então, a mensagem principal em relação aos testes é: ouça e se valha de um profissional de saúde, porque isso vai melhorar substancialmente a qualidade da informação que esses testes oferecem. Então é isso. Eu, pelo menos, aprendi bastante sobre os testes que têm que ser feitos quando eu tenho sintomas, quando eu tive contato com alguém, depois que eu preciso de um médico para saber indicar e me orientar, a importância de se isolar quando você faz um teste, independentemente do resultado. Eu aprendi muito e queria agradecer demais os nossos convidados, você que está nos assistindo, os meus colegas do UOL que fizeram realizar esse evento, o apoio da Abbott. E espero que a gente tenha cada vez mais respostas para que a gente consiga controlar essa situação e ter de volta, aos pouquinhos, aquela vida que a gente quer ter. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigado. Quem bem.